Salve, salve, concurseiro, concurseira, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Silvio Santana. Prazer inenarrável, miserável estar aqui com vocês, com esse curso maravilhoso de Direito Constitucional. Disciplina essa que é a espinha dorsal de qualquer concurso da parte de Direito. E é com muito prazer que eu venho até vocês, até a sua casa, levar o melhor conteúdo de Direito Constitucional, beleza? Então, vamos falar a respeito de diversos temas e vamos consolidar o nosso conhecimento, tá certo? Beleza? Entendido? Comigo aqui na lousa, vamos lá, vamos começar aqui. Olha só, sou o professor Silvio, como eu falei, se você pode me seguir no meu Instagram, através de prof. Silvio, _ Santana, vai lá no meu Insta, dá aquela passada lá, tira suas dúvidas, tamo junto sempre, beleza, galera? Então vamos avançar aí. Tá, então a gente vai começar falando de quê? Vem comigo aqui na minha fuça. Então, o que acontece? Eu vou tratar alguns tópicos relevantes, doutrina pesada, tá certo? Algumas coisas nível Juninho, outras coisas medianas, outras coisas mais profundas. Eu vou tentar equalizar o conteúdo para todos os públicos. Para você, meu filho, minha filha, que está começando agora, para você que já tem um certo nível e para você que está avançado. Eu vou equalizar a matéria. Então, se eu estiver falando uma coisa bem facinho, tenha paciência, filhão, é pro seu amiguinho, tá? Se eu estiver falando uma coisa média, cara, presta atenção, faça as anotações devidas, eu vou passar bastante coisa, bastante anotação. Venham juntos, tá? Aqui na lousa. Vamos começar do início, né? Que já dizia a vovó. Tá, definir Constituição é fácil? Bom, não. Mas olha só, eu pego eu vou ficar com essa definição aqui por hora, de Vicente Alexandrino, que fala que em sentido amplo, lembre-se, sentido amplo, tá? É a forma de organização de um Estado, como um Estado se organiza, tá certo? Nessa concepção, Estado é país, né? Como a nação se organiza, tá certo? Concepção ampla, genérica aí, tá? Obviamente não é só isso, definir o que é Constituição não é fácil, tá certo? Mas vamos lá, o que é Constituição? É o Estado, que nessa Constituição aí nessa confecção aí você vai entender que é país, né? O povo, o que é o povo? O povo é a população, né? O elemento humano, né? O elemento humano da coisa é o povo, né? Mais isso, nós temos o território é o quê? É a faixa geográfica. É a faixa geográfica, beleza? Mais a soberania. Bom, soberania, tá certo? Soberania é aquele lance. O que é a soberania? A soberania é simplesmente o quê? Simplesmente, você pode vê-la de duas maneiras, tá? Você pode ver a soberania do ponto de vista interna e do ponto de vista externo. Como assim? Bom, a grosso modo, por exemplo, soberania, vem aqui comigo, na minha lata. Olha só, a soberania ela pode ser dividida em dois grandes núcleos. Por exemplo, o Brasil ele é soberano nas suas próprias decisões, faz-se respeitar as suas próprias leis, o seu próprio ordenamento jurídico e não está à mercê de um Estado estrangeiro, estou colocando bem a grosso modo. Um organismo estrangeiro não pode chegar aqui no Brasil e falar, ó, criminaliza tal conduta. Claro que existem acordos internacionais, existem pactos, Pacto São José da Costa Rica, existem pactos no sentido de criminalizar condutas, ordenar, por exemplo, comportamentos, respeitar direitos humanos, existe isso. Mas isso não fere a soberania. A soberania ela vai além disso. Respeita-se os costumes, os princípios e principalmente as regras jurídicas de uma nação. Beleza? Então vem comigo aqui de novo na lousa. Então esses são os elementos que a gente chama de elementos do Estado. É povo, território e soberania. Aí vem a doutrina moderna e entende também que a finalidade, eu gosto de falar sempre sobre isso, entende que a finalidade também faz parte desse processo. Isso é a doutrina bem moderna, tá? A doutrina, se você vê isso na prova, não se assuste. Então a doutrina moderna vem entendendo esses elementos aí como elementos do Estado, tá certo? Então esses são os elementos do Estado. Beleza. Então vamos falar sobre hierarquia de normas constitucionais, a gente vai passando tópico a tópico. Bom, hierarquia das normas constitucionais. Bom, a gente viu que Constituição é como se organiza, aqui ó, é como se organiza, né, um país, um Estado, né?
E o Estado é o quê? Estado é povo, território, né? Soberania e finalidade, na doutrina moderna. Beleza, tranquilão. E a gente vê aqui, ó, hierarquia das normas constitucionais. Então existe uma hierarquia, como se fosse uma pirâmide. Olha só, dentro dessa hierarquia das normas constitucionais, aqui no topo, nós temos a nossa carta maior, que é a Constituição Federal de 88. 78 ficou igual a minha cara, deixa eu fazer um melhor aqui. Constituição Federal de 88. Aí você imagina que aqui tem uma linha, beleza? Essa linha, dizemos que são as chamadas, tudo que está aqui abaixo, ó, quer dizer que é infraconstitucional. Existem as normas supralegais, né? Infraconstitucional, beleza. Aí olha só, nós temos aqui o seguinte, deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Nós temos aqui, ó, vou pegar aqui o preto. Nós temos aqui, por essa sequência, nós temos as leis ordinárias, vamos colocando aí, ó. Leis ordinárias, quem mais? As leis delegadas, beleza? E essas leis delegadas aí, ó, respeita-se esse artigo aqui, ó, 68 da Constituição, tá? Que fala o seguinte, olha só, vou pegar aqui o marca-texto, vou mostrar para você aqui. Fala assim, ó, as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação a quem? Ao Congresso Nacional. Então são as chamadas leis delegadas, beleza? Nós temos essas leis ordinárias, para ficar mais completa a informação aí, é aquele que a gente chama de ato normativo primário, né? Vamos até anotar isso daí, ó. Ato normativo primário. Então essas são as chamadas leis ordinárias, leis delegadas. Pela sequência nós temos as MPs, né? Medidas provisórias, né? Dentro da hierarquia das leis. Aí nós temos também aí os decretos legislativos. Vou colocar aqui, ó. Decretos legislativos. Aí nós temos aí também as resoluções, portarias, tá? Vou colocar aqui, ó. Resoluções lá na base, né? Vou colocar portarias. Beleza, né? Por exemplo, portaria da Anvisa. E aqui na base nós temos os contratos, né? Contratos. Vamos colocar também aí, sei lá, sentenças. Então nós temos mais ou menos isso aí. A grosso modo nós temos essa hierarquia das normas constitucionais. Então respeita-se uma hierarquia. Beleza? Portanto, qualquer norma que infrinja a Constituição Federal, que esteja abaixo das normas infraconstitucionais, qualquer norma deve fiel obediência a quem? A Constituição, que está lá no topo da cadeia, no topo da pirâmide. Então todas as normas devem obediência aí, obviamente, à Constituição Federal de 88, que é a nossa carta maior aí, né? Que é a nossa carta máxima, nossa carta maior. Então é mais ou menos assim que funciona, beleza? Para efeitos dessa aula você vai entender que nós estudaremos esse cara aqui, que é a Constituição Federal, beleza? Aí avançando aqui no estudo, espero que tenham compreendido bem essa ideia. Avançando aqui nós temos a definição de Constituição. Então como é que define Constituição? Bom, não é fácil, mas eu vou tentar algumas aqui para tentar trazer um conceito, né? Então, na concepção de Canotilho, o professor JJ Gomes Canotilho, Portuga, ele fala o seguinte: malandro, Constituição ideal, primeiro, ela tem que ser escrita. Então, eu quero dar esse conceito aqui, ó, vou chamar aqui de Constituição ideal, na visão desse doutrinador aqui, ó. Então, vamos pensar aqui juntos. O que é uma Constituição ideal? Ela tem que ser escrita, porra. Por que escrita, filho? Por que escrita? Vem aqui comigo, na minha força. Olha só, minha finada avó falava, palavras o vento leva. Mano, a nossa Constituição, ela é escrita e ainda assim ela é violentada em determinados momentos aqui. Aí você imagina uma Constituição que ela é histórica, ela não é positivada, ela é costumeira, né, que a gente costuma dizer, uma Constituição que não é escrita. Ela é consuetudinária, é uma Constituição que ela não está positivada na norma. Mano, isso não dá segurança jurídica nenhuma. Sacou essa ideia? Aí Canotilho sacou a ideia, ó, vamos lá. A Constituição ideal, ela tem que ser escrita, ela tem que estar positivada em documentos. Isso é lógico, para quê? Para trazer uma segurança jurídica, malandro. Entendeu, Joe? Tá escrito lá, você tem que o quê?
tem que cumprir, malandragem. Entendeu essa ideia? Vem comigo aqui de novo na lousa. Além de ser escrita, a Constituição tem que ser também, presta atenção, ó, enumerar os direitos fundamentais. Então tem que enumerar direitos fundamentais. Isso acontece na nossa? Enumerar direitos fundamentais? Acontece lá no artigo 5º, né? Então, enumerar direitos fundamentais, beleza? E também, ó, adotar um sistema democrático formal de participação popular. Deixa eu colocar aqui, ó. Adotar um sistema democrático formal de participação popular. Um sistema democrático formal. Por que formal? Que visa a participação de todos, sacou? Aí vamos lá, o artigo 1º, parágrafo único, fala a respeito sobre isso. Vem comigo aqui, mano, velho. Então, olha só. Lá no artigo 1º, parágrafo único, nós temos o seguinte, duas perguntas. Primeiro, o poder emana do povo. O poder vem do povo. E o povo vai exercer esse poder de duas maneiras. Poder na mão, o povo vai exercer diretamente e indiretamente, tá certo? Diretamente, por meio de seus... indiretamente, quando ele vota em alguém, vou votar no amiguinho. Um amiguinho é candidato, ele vota. E diretamente, quando ele vai lá e representa o poder. E o nome disso é democracia semidireta ou participativa, beleza? Tranquilo? Então, esse sistema formal de participação, pode vir comigo de novo aqui na lousa, faz parte da Constituição Ideal de Canotilho. Aí nós temos também, olha só, não dá muito poder para o Estado, então nós temos que ter mecanismos que limitem o poder do Estado. Então, ó, limitar o poder do Estado, tá? Limitar o poder do Estado, beleza? Tranquilo? Mas como? Como? Mediante a chamada divisão de poderes, tá? Divisão de poderes. E isso está previsto onde? Está previsto lá no artigo 2º da nossa Carta Maior aí. Beleza? Vem comigo aqui de novo, irmãozinho. Então, olha só. Lá no artigo 2º fala, são poderes da União, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, harmônicos e independentes entre si. Olha, o nome disso é pesos e contrapesos, né? Ou check and balances. Eita, porra, maluco. Então, é como se fosse uma balança. O executivo está tocando o zaralho, aí o legislativo fala, Satanás, volte aqui, Satanás. Aí tá lá o judiciário cheio de si, o STF legislando, aí vem o Senado Federal e fala, cão de asa, volta aqui, ó o impeachment, equilibrando a balança. E, ao mesmo tempo, esses mecanismos de controle também permitem que eles sejam independentes. Ora, não há subordinação entre esses poderes, e isso faz parte da Constituição Ideal de Canotilho. Então, a Constituição Ideal, ela tem que ser escrita, enumerar direitos fundamentais, adotar mecanismos formais de participação do povo e separar os poderes, filho. Executivo, legislativo e judiciário, cada um nas suas funções típicas e atípicas. Vem comigo aqui de novo. Vamos anotar esses princípios aí que são importantes. Beleza? Então nós temos aí a Constituição Estadual para... A Constituição Estadual, caceta. A Constituição Ideal para Canotilho. Beleza? Tranquilidade total. Show de bola. Aí vamos lá. Vamos avançar aí. Beleza. Então as constituições no sentido sociológico, jurídico e político. Beleza, olha só. Então, primeira coisa, vamos lá. Vamos entender aqui. Olha só. Então vem comigo aqui. O direito, ele não se desenvolve distante da sociedade. Ele não se desenvolve distante da sociedade. Todos os aspectos da sociedade, comportamentais, culturais, sociais, são fatores que determinam a forma de interação do poder. Ou seja, não pode destoar, não destoa os fatores sociais, o que acontece na sociedade, não é distante do direito em si. Tá certo? As normas que regulamentam a vida de pessoas, e pessoas estão inseridas no contexto social. Então existem três tipos de conceito, três tipos de concepções que gostam de cair em prova. Ou sentidos, né? Tem um sentido político, jurídico, sociológico, onde cada autor defende, através de determinada corrente, alguns
pontos importantes que podem vir a cair na sua prova, tá certo? Então vem comigo aqui, a gente vai entender aqui, com muita tranquilidade, os sentidos sociológicos, jurídicos ou políticos de uma Constituição. Primeiro, falar sobre os sentidos sociológicos. Então, o sentido sociológico tem o dono dessa corrente. Quem que é o dono dessa corrente? Ferdinand Lassalle, tá? Então, no sentido sociológico, o dono dessa corrente é Ferdinand Lassalle. Então, para Lassalle, ele pensa o seguinte, qual que é a ideia de Lassalle? Ele fala que essa Constituição aí, ó, isso tem que aparecer, ó, é a soma de fatores reais. Olha, isso tem que aparecer. Soma de fatores reais. De qualquer poder, tá? De poder que rege um país. Que regem um país. Fatores reais de poder que regem o país. Tá certo? Então, essas forças, elas servem para quê? Simplesmente para garantir e conservar as instituições jurídicas. Então, essas forças aí, ó, esse poder aí, ó, essas forças, essa unificação serve para quê? Para quê? Para garantir e conservar, vou até escrever aí, ó, garantir e conservar o quê? O quê? As instituições jurídicas. As instituições jurídicas. Então, garantir e conservar as instituições jurídicas. Beleza? Então, olha só. Então, essas somas reais de poder aí, essas somas reais, ela, inclusive, vem comigo aqui. Qual que é a ideia do maluco? Ele pensava assim, ó, se liga aí, filhão. Ele pensava assim, mano, presta atenção. Se eu tenho a parada escrita, se eu tenho a Constituição escrita, e se eu tenho a vida das pessoas, e na Constituição tá escrito coisas que nada tem a ver com a vida das pessoas, essa porra não vai valer nada, malandro. Você tá entendendo? E ele mesmo chama folha de papel. É apenas a letra morta em cima de um papel. Por quê? Porque não vai ter consonância, não vai ter o quê? Não vai ter ligação com a vida do indivíduo, filho. Ah, na Constituição tá escrito que cada filha da puta desse aí tem que ganhar 2 contos por semana. Muito bom. Vai ganhar 2 contos? Porra, maluco, vai. Pela Constituição, pelo papel. Mas e aí, filho? Você pode chamar o que você quiser de direito. Chama o que você quiser de direito. Mas isso não vai impedir a escassez. Isso não vai impedir que ele se acabe. Isso não vai viabilizar a ação. Tá escrito, tá positivado, mas não tem recurso, porra. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, ele pensou nisso. Não, peraí, uma Constituição maneira é o seguinte, ela tem que ter recursos, né? Ela tem que ter regulamentação, e isso está abraçado à realidade da vida das pessoas, e esses fatores reais de poder, beleza, servem para quê? Justamente para preservar as instituições, tá certo? Então vamos anotar aí, vamos continuar anotando aí, fazer uma observaçãozinha aí muito bacana para vocês. Eu vou até mudar aqui a cor. Geralmente cai desse jeito na prova, tá? Não tem muita dificuldade não. Esses fatores reais de poder tem que aparecer lá, tá? Então vamos colocar uma observaçãozinha aí, ó. Observação. Coloca aí. Fala o seguinte, ó, ele aponta uma, digamos, dissociação, tá? Entre a Constituição escrita, tá? Então, olha só, vamos colocar aí, ó. Coloca bem assim. Aponta, vou colocar só para ficar no seu material aí, ó. Aponta uma dissociação. Dissociação, beleza? Entre Constituição de um país, né? Entre Constituição real, vou colocar real, tá? Real de um país e a Constituição escrita. Então ele separa isso, tá? O que ele quer dizer? A Constituição escrita é uma coisa, a Constituição real tem que levar em consideração a vida das pessoas é outra. Aí se isso resultar um conflito, então ele apresenta essa bifurcação. Mas se essa dissociação for conflituosa, ele chama isso aqui, ó, de quê? Folha de papel. É importante você anotar isso, ó. Folha de papel. Então a Constituição não vai passar de uma quimera, uma folha de papel. Se houver esses elementos de dissociação, beleza? Dissociação entre justamente a Constituição real e a Constituição que está lá positivada na norma. Sacou essa ideia, filhão?
Então isso aí é a concepção desse camarada aí. Então pode aparecer da seguinte maneira na sua prova, pode aparecer perguntando quem que é a corrente, quem que é o autor. Se for a corrente e o autor, fica fácil, ó, tá vendo aí, ó? Sentido sociológico, né? Ferdinand Lassalle. Ó o bizu do tio, anota aí, ó, sociológico, né? Eita porra, peguei foi a porra de um marca-texto. Deixa eu melhorar aqui. Então olha só, caneta. Então você imagina o seguinte, ó, o sentido não é sociológico, ó, sociológico, né? Não é sociológico o sentido? Aí você imagina o seguinte, ó, quer ver, ó? Você imagina. E não é Ferdinand Lassalle, ó? Lassalle, não é Lassalle? Aí você imagina o seguinte, só para dar uma ajuda para você aí, ó. Lassalle, ó. Sociológico. Essa porra aí rouba, mas tá bom. É isso aí. Só para você associar essa corrente. Então, entendeu essa ideia do Lassalle? Entendeu? Beleza. Estamos avançando aí. Tranquilo? Aí nós temos o sentido político, tá? Nós temos o sentido político. Aí a coisa muda um pouco aqui. Vamos lá. No sentido político, o camarada, o autor da corrente é quem? Primeiro você vai associar isso, é Schmitt, tá? É Carl Schmitt, sentido político, a corrente defendida por Carl Schmitt. Qual que é a ideia desse camarada? Ele falava o seguinte, ó, né? Ele falava o seguinte, ó, presta atenção, a Constituição, ela tem que ser, ó, vou colocar aqui, ó, caceta. A Constituição, para esse cara aqui, ó, só para ficar no seu material, é uma decisão política fundamental. Olha só, no aspecto político decisório, tá? Uma decisão política fundamental. Essa é a visão do cara. Decisão política fundamental. Beleza, ela tem que ter uma origem, tá? Se é uma decisão política, tem participação popular, ela tem uma origem. Qual que é a origem? Eu vou colocar aqui em letras jumentais. Poder constituinte. Então, poder constituinte. Tá certo? Então, é uma decisão política fundamental, poder constituinte. Beleza? Então, segundo essa visão, a validade da Constituição é a decisão política, tá certo? E não a justiça das normas. Então, olha só, vamos tentar esquematizar isso aqui para ficar claro isso para vocês. Então, você vai imaginar o seguinte, você vai imaginar o ato constituinte, vou colocar aqui, ó, ato constituinte, pronto, poder constituinte, o ato que gerou as normas, beleza? Aí, olha só, essa decisão, não é? Então, essa decisão, que é produto de quê? Da vontade política fundamental, ela produz uma decisão eficaz. Vou colocar aqui, ó. Produz decisão eficaz. O ato jurídico produz decisão eficaz. Beleza. E isso tem que fazer o quê? 3 coisas, tá? Primeiro tem que organizar o Estado. Vou colocar aqui, ó. Organização do Estado, tudo pela vontade popular, né? Ó, organização do Estado. O que mais? Nós temos aí também os direitos, tem que ter os direitos elencados, e o principal de tudo do Estado democrático, as liberdades, vincular as liberdades. Então, olha só, esse ato constituinte, ele produz efeitos, né, decisão eficaz, que organiza o Estado, elenca os direitos e garante as liberdades. Lembrando aos senhores que esse poder constituinte aí, ó, esse ato constituinte, ele é fruto da vontade política fundamental. Vou até colocar aqui, ó. Fruto... Caceta, deixa eu arrumar essa aqui. Fruto da vontade política. Consegue me entender? O aspecto político. Vontade política fundamental, basilar. Beleza? Então essa é a ideia. Então vem comigo aqui na minha força, mano. Vamos entender essa coisa aí. Olha só. Qual que é a ideia desse maluco? Falou em concepção sociológica, nós temos quem? Lá o Lassalle. Falou em concepção política, nós temos Carl Schmitt. Ele pensava o seguinte, ó, vamos imaginar aqui comigo. A decisão que antecede a confecção do poder constituinte, o ato constitucional, o ato originário, que vai iniciar o novo processo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um ponto de uma decisão política. Vamos lá, galera, vamos fazer uma Constituição? Vamos. Vamos garantir o que nessa Constituição? 3 coisas para ele ser eficaz. Primeiro, organizar o Estado, não é? Organiza o Estado, garante direitos e garante as liberdades. Promove direitos e garante as liberdades. Então, essa é a ideia, essa é a concepção política vista por Carl Schmitt. Produto decisório político.
tá certo? Participação popular, beleza? Ou não, né? Mas é decisão política, entendeu essa ideia? Já lá está ele falar em concepção sociológica. Então vem comigo aqui de novo na lousa, malandro. Então você entendeu essa visão aí, sacou? Tranquilidade total, filhão? Anotou aí? É essa porra mesmo. Então avançando aí. Aí nós temos aqui, por último, o sentido jurídico. Esse é Hans Kelsen, escola austríaca. Aqui a chinela estrala um pouco mais. Então olha só, vamos anotar e eu vou explicando para vocês. Para esse cara aqui, ele pensava o seguinte, mano, se não houver imposição, o homem só respeita aquilo que teme, hein? Então se não houver uma imposição, uma obrigatoriedade de respeito, não vai dar certo esse bagulho. Então olha só, então a Constituição ela é dissociada. Então olha só, para esse cara, a Constituição, ele pensa assim, ó, na Constituição, ó, ela é o quê? Ela não tem relação, vou colocar aqui, ó, não tem relação, digamos, social, vou colocar aqui, ó, social ou filosófica, não tem partido, não tem relação social ou filosófica, não tem. Então ele chama isso aí, ó, vou até puxar uma seta aqui diferente, vou escrever. Ele chama isso aí, ó, essa dissociação dos aspectos sociais e filosóficos, justamente o contrário da Constituição sociológica, ele chama de quê? Ele chama de teoria do puro direito. Ó, teoria do puro direito. O direito dissociado de qualquer concepção filosófica ou social. Beleza? Ah, ele também chama, ele pode chamar isso aqui também, algumas provas eu já vi, é norma jurídica pura, eu já vi isso aqui também, ó. Vou até colocar que se aparecer na sua prova, filhão, é a chamada norma jurídica pura, dissociada. Então essa é a chamada teoria do puro direito, tá? Essa é a concepção filosófica, social da coisa, tá certo? Não há relação, inclusive, ó, não há relação moral, até é bom você escrever isso daí, ó. Não resguarda, vou colocar isso daí, ó. Não resguarda relação moral, ela é amoral, tá? Não guarda relação moral, beleza? Não guarda essa relação moral, tá? Com essa ordem moral, beleza, galera? Então ele fala que é a norma vinculante, tá? Beleza? Então ele fala o seguinte, que é a norma vinculante, beleza? Então é a chamada norma vinculante, beleza? Tranquilo? Então, ou seja, que obriga as pessoas a determinadas situações. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Beleza. Então, é essa porra mesmo aí. Tranquilo? Tamo junto. Então, essa norma vinculante que obriga indivíduos a determinadas condutas. Então, tem caráter de obrigatoriedade. Aí, esse primeiro bloco, vem comigo aqui, filho, vem comigo aqui. A gente vai fazendo por bloco, tá certo? Chamem mais gente, vem juntos. Aí daqui a pouco a gente volta, tamo junto, vou tirar as dúvidas, beleza? Então, até mais, daqui a pouco a gente se vê.